Ou seja, as pessoas, a gente, me dizia, faz um lugar onde possa aterrissar os helicópteros, seja sinalizado pelas leis e tudo. Presta atenção que vai ter pessoas que, por mais dinheiro que tenham, do que equivale o dinheiro, se tem um filho que está por morrer, pode ter um dinheiro do mundo todo, tudo a seus pés, no tocante às coisas terrenas, vivendas ou casas, comprar o que for. Mas como é que vão comprar a cura, a sanidade? Vê que aí o ficar são, né? Vê que aí vem na mente a escritura quando diz que não tem ouro nem prata, porque de que equivale se tivesse ouro e prata, Pedro aí? Eu não digo Pedro porque o irmão Brana não falou aí que está falando da manifestação dos filhos de Deus, ele não põe Pedro, ele põe um exemplo. Mas no livro dos Atos, os apóstolos aí estavam falando das maravilhas e aconteceu esse incidente ou esse caso de uma vez, mas se Pedro, Paulo, os apóstolos, Pedro, os apóstolos e Paulo também, o anjo mensageiro, que era o anjo mensageiro, se tivesse ouro ou prata nesse momento, nesse instante, o que é que vai fazer o ouro com a pessoa? Vai lhe dar uma barra de ouro aí nesse tempo para uma pessoa que estava doente, o que é que ela vai fazer com isso? Nada, coisa alguma. Mas então, se tu lhe dá a cura, com a sua cura, e com a cura pode trabalhar na obra e fazer tesouros no céu. E aqui, neste tempo, tanta gente milionária que existe, que tem tantas doenças e situações que existem, e tanto para eles como para os famílias ou familiares que têm um problema de saúde, vão fazer o que seja, o que for, para que o seu filho ou a pessoa obtenha cura. E se escutar, se ouvir que tem um lugar onde se está pregando cura espiritual, porque você está falando de uma fé de rápido, você está falando de irmos daqui. Uma irmã que falou que seu pai não é crente, pelo contrário, permite que a família escute, não traz problema, não causa problemas. E ele uma vez disse, olha, eu estou escutando isso que tu estás escutando e eu não vi em nenhum lugar, eu vi no mundo que esteja se pregando uma transformação para ir-se dessa terra, porque fala dos pentecostais, falam de que virá Jesus com seus milhares do céu e todas essas coisas, mas desse jeito que esse homem está pregando aí, de irmos daqui porque vai acontecer o juízo divino, eu nunca escutei isso, uma pessoa que não é crente. Tem algo aí que começa a obrar a palavra também nessas pessoas, porque de uma forma ou de outra, olha, colocando ele como exemplo, é uma pessoa que não traz problemas para sua esposa, para os seus filhos, no tocante ao alimento, que se alimente com a mensagem, essa pessoa vai obter vida eterna, tanto que os familiares o reclamam, como também ele, pela sua atitude ou atuação, vai obter, vamos dizer, um pouquinho mais além da vida eterna. Um pouquinho mais do que aquele que um escolhido reclama, um familiar, e não sabe, ele não sabe que o reclamou, passa pela grande tribulação, morre, mas depois do milênio, quando ressuscita, depois do milênio, vai diante do trono para ser julgado, mas como foi uma pessoa que se tinha reclamado, um escolhido tinha reclamado essa pessoa, automaticamente, ou vamos dizer, no tribunal, o juiz diz, este aqui está perdoado de toda a culpa. Houve um escolhido que clamou por ti, mas quem foi? Tudo isso que eu fiz não foi contado.
conta tudo aquilo que ele falou por ti. Isso é contado, te reclamou. O que tu fizeste não conta, não é contado, fica apagado, borrado. E ele não sabia de nada, essa pessoa não sabia de nada. E obtém vida eterna. Tem, vamos dizer assim, esse nível. Mas uma outra pessoa diz que dê um copo de com água para um desses meus pequeninos, e quanto mais alguns que se move, a fé é movida neles, a fé, e eles ajudam muito um escolhido, não dão problema na família ou com a família, começa a se mover, eles se movem para escutar, e no final, obtém vida eterna. É como uma reconfirmação. Uma coisa, porque o familiar o reclamou, e outra, porque ficou braço a braço, lado a lado com a obra. E certamente são pessoas que no fim vão ajudar muito no final. Esse vai ter uma categoria um pouquinho maior, mais elevada, ou seja, vai ter talvez uns benefícios pouco mais acima. Vejam, as fátuas tem esse outro nível um pouquinho mais acima. Estamos falando depois do milênio. E já vem a escala desses que estiveram no milênio, que são a igreja noiva. Mas se continuamos de baixo para cima, os próximos seriam os 144 mil. Uma escala um pouquinho mais alta, elevada. E a escala já mais acima, de 100, porque ele dizia aí que 30 eram as fátuas, os 60 era os 144 mil, e os 100 por um são os escolhidos. Vê que é tudo pelo, vamos dizer assim, tudo por grau, gradativo, né, em níveis. Se nós colocamos assim, para colocar assim de uma forma mais entendível, que se possa entender, os transportes todos chegam, se tiver que ir daqui para Walmart, uma cidade, vamos dizer, de patins, tu chegas até lá. De um patinete, com patinete chega até lá. Com uma bicicleta chega até lá. Patinete é skate. Com um triciclo, tu chegas até lá. Outro, um motor, uma moto, chegas lá. Vê, cada vez vai um pouquinho mais rápido, rapidinho. Um carro, tu chegas lá também. Um trem já é bem mais rápido. Chegas lá. Um avião, chegas lá. E um foguete, tu chegas lá. Vê? Se formos assim, se põe assim. Mas todos te levam lá. Tu chegas até lá. Mas vê que tem alguns que te podem fazer chegar aí. E tem uns que podem chegar muito mais além que estes aqui podem chegar. Daqui a Walmart pode chegar o skate e o foguete. Os patins e o foguete chegas até lá, mas para chegar até a Lua, o patinete não chega. Só os patins não chegam, só o foguete, vê? Ou seja, há lugares onde esse tipo de transporte não pode ir. E assim é esse corpo. Uns podem viajar na velocidade do pensamento, outros não. Mas tem um corpo eterno, que é o importante, vê? É um benefício, como um carrinho que tenha para levantar a janela, outro já é na manivela, usando-se as mãos, outros têm já um som round, né, um som. E é diferente essa escala, mas vejam como tudo isso mostra-se assim, dessa forma, desse jeito, porque assim é o corpo eterno e glorificado. Mas vemos essa aproximação de pessoas, já se está vendo que é o que importa. O que importa é viver. Mas perceberão que não é apenas viver sãos, curados, senão que perceberão que existe uma vida depois, porque muitos certamente não sabem, não conhecem, e quando perceberem e escutam que tem uma vida depois desta, então se movem. E o que é que eu tenho que fazer? Se mexem. O que é que eu tenho que fazer? Vê que aí então entra essa etapa novamente, onde se vê, onde o irmão Branham diz que ele viu gente chegando no altar, vindo ao altar. Agora, para ir ou mover-te para o altar, é porque vai dar um passo à frente, assim como foi um passo à frente na dispensação da graça para crer.
na primeira vinda do Senhor, e obtivestes aí salvação e vida eterna, o novo nascimento. Diz o irmão Branham que as pessoas estavam com seus braços levantados recebendo o Senhor. Mas já, ao estar a porta de misericórdia fechada, a porta da dispensação da graça fechada, tem que entrar através de algum véu, por um véu. Já se entrou pelo lugar santo, se entrou por um véu. Para o lugar santíssimo tem que se entrar através de um véu, por trás do véu. Ou seja, que tudo que foi mostrado nessa visão de gente recebendo o Senhor já não é para transformação em fé de rápido. Já é para estar conscientes que darão suas vidas na grande tribulação e para que o selo da besta não os alcance. Até esse ponto se lhes leu. O selo da besta ficam automaticamente selados quando rejeitam o cumprimento da sua vinda. E isso não percebem. Pensam que o selo de Deus, porque já o selo do diabo é a marca. Uma marca. Tudo isso vai se materializar já logo fisicamente. Aquele que não crê, ou seja, não tem o conhecimento do que que o diabo está impartindo, dando para a humanidade, ou seja, o conhecimento que é na mente. E na sua mão fazer a vontade do diabo. Já isso já é algo físico, mas na parte espiritual, receber o selo da besta é rejeitar a mensagem. Sem perceber, estão recebendo o selo da besta. Estão recebendo a lança, passa o alfinete através da orelha, porque não quiseram ser libertados, fala o irmão Branham. E essa trombeta já não causa nada, não provoca nada. Quando soava no outro ano a trombeta, para ficarem livres, essa pessoa que foi no ano passado, traspassada pelo alfinete, era como se não acontecesse nada, não fazia nada para ela. Agora, a pessoa que não tinha isso tinha uma escolha, ou continuava sendo escravo do seu amo, ou saía livre. Vê que esse tinha a oportunidade de sair, mas se queria ficar cômodo, acomodado com o amo, com as coisas que o amo lhe dava, ele ficava aí. Vê, Deus sempre dá a opção para a pessoa. A lesna é a agulha, o alfinete. Aqui está a bênção e a maldição. Aqui está a escravidão ou a vida, a liberdade. Escolhe. Ou escolhe. Ele não te está obrigando, está colocando aí para ti. Escolhe. Mas aí é que ele diz, a pessoa como humana coloca-se numa posição e se senta no banquinho e diz assim: olha, se uma pessoa for negociante, vamos colocar bem, é um negociante a pessoa. E sabe que tem um programa que se está realizando, fazendo. O melhor, olha, mesmo que a pessoa não seja uma escolhida, que seja uma virgem fátua, que é a que tem que ter mais cuidado, porque o seu nome pode ser apagado, a virgem fátua, essa pessoa, que seria essa aí que se senta, uma fátua, porque um escolhido não vai fazer isso, mas já vamos colocar ela como uma fátua, aí é um negociante, uma pessoa que negocia, pois deve se colocar numa posição assim, porque as fátuas são bem terrenas. Mas diz aí, espera um pouquinho. Tem um programa divino que tem que ser feito, realizado. Já o que se vinha fazendo já não se está fazendo. O personagem que estava no nosso meio já não está. Olha, como foi que aconteceu em tempos passados, do passado? Bom, em tempos passados foi-se Elias, mas tinha outro. Foi aquele, estava o outro. Foi aquele outro, estava o outro. Foi o próprio Jesus que foi e os apóstolos continuaram. Veio Paulo, foi-se Paulo, veio Irineu. Foi-se o irmão Branham e veio esse que eu tenho crido nele em toda a minha vida, o irmão William Souto Santiago, e se foi, partiu. Olha, mas tem que ter uma coisa aqui que corre em continuidade. A corrente elétrica não pula de um ponto e volta, ela sempre segue direita para frente. Agora, bom, e se prometeu uma carpa, aí está. Pois Deus tem que estar fazendo algo, alguma coisa. Eu não posso me adiantar e dizer e acrescentar, porque esse é o detalhe. Não, que eu ponho só a palavra, ou que eu ponho só a mensagem.
Eu não falo mais nada, não fico falando, só aquilo que diz a mensagem, só o que a mensagem diz. Mas eu estou esperando que ele venha. E aí já estás acrescentando algo na palavra que nunca se falou e nunca se disse que isso iria acontecer. Não, mas é que ele disse aqui que ele iria estar aqui e aí ele ia falar mais claramente. Então nunca crestes que Deus opera através do Espírito Santo nesses profetas que foram inspirados para falar as profecias e falar tudo o que corresponde, o que pertence a seu programa. Então tu nunca estavas crendo que era Deus e Espírito Santo obrando nesse profeta, porque o que falavam sendo inspirados por Deus. E quando falavam, pois falavam como se fosse eles ou com eles. É por isso que ele dizia, olha, Filipe está falando dele ou está falando de outro, dizia o eunuco. Isso nada mais, cada vez que se lê isso, cada vez que a mensagem do irmão William, do irmão Branham falam isso, é um ensinamento tão grande isso, porque esse mesmo eunuco não era uma pessoa qualquer, como ele sabia, ele conhecia das Escrituras. Porque ele ficou assim pensando que Isaías estava falando dele mesmo e falar assim, ele está falando dele ou está falando de outro? Vê que essa dúvida entrou nele e teve que vir ou chegar uma pessoa ungida por Deus, que foi Felipe, e lhe mostrou, lhe abriu as Escrituras. Como lhe abriu as Escrituras? Através de um homem. Deus utilizou esse homem para abrir as Escrituras a alguém que estava confundido. Ele não entendia isso. Para alguém que estava confuso, se a pessoa conseguisse entender que é Deus, não é o homem que sempre tem operado, aí todas as dúvidas se vão e aí somente vê a promessa. Eu quero ser transformado e se é assim, por esse canal que vai vir minha transformação, eu creio nisso. Eu creio nele. E já não lhe busca a razão, um raciocínio, ficar raciocinando, ou uma razão, tal como aconteceu lá. Por que tu falas em parábolas, Jesus? Por que não perguntou de uma vez, Senhor, o que significa isso da parábola do semeador? Não perguntaram de uma vez para ele. Ou seja, não era para ficar raciocinando, nem questionando Jesus de como ele estava fazendo as coisas. Já depois, quando lhe falam assim, lhe dizem, olha, mostra-nos, mostra-me. Isso da parábola do trigo e do joio, como é que é isso? E aí Deus lhe mostra. Ou seja, que é um tempo onde está colocado diante, na frente desses grupos, porque vejam, no áudio e no estudo, se fala para todos os grupos de uma forma, numa forma que cada um vai se identificando-se com o grupo ao qual pertence. Ou seja, é algo que nós vemos bem marcante, quando ele falava que a terceira etapa ia ser para a noiva, para as fátuas, para os perdidos e para os 144 mil, que eles também têm a sua parte e já a forma, tem uma forma para eles. Mas o grupo, que são esses três grupos, que vêm correndo internamente, andando juntos internamente desde o princípio, que vai chegar o momento em que vai mandar esses anjos ceifadores, aí então começa a segregação. E começam a se incomodar, alguns ficam incomodados, uns se incomodando e outros pondo-se bem mais cômodos para continuar recebendo aquilo que Deus tem para eles neste tempo. Ou seja, vão se acomodando na era da pedra angular e dispensação do reino no lugar santíssimo, onde aí ninguém os vai tirar daí, são colocados aí dentro e podem ver. Já não é olhando por espelho, nem por reflexo, nem nada disso, senão face a face. E ao olhar face a face, podem compreender e podem entender que é Deus quem está operando, mas a pessoa poderia dizer, eu creio que eu tenho falado outras vezes, e que culpa eu tenho? O que tu queres que eu faça? Que eu fique numa esquina, num cantinho sentado? Diz ele que se arrebentaria esse instrumento. Se ele não falar, se arrebentaria o instrumento. E não fizeram o que lhe foi encomendado. Mas, por um outro lado, tem uma parte onde o irmão Branham diz que aqueles que tentam seguir a águia,
Diz que quando chegam bem lá em cima, a pressão é tão grande, tão forte que arrebentariam. Vê que são dois extremos, os dois ângulos, duas extremidades, mas o importante é que Deus está realizando um programa, Deus está realizando aquilo que Ele prometeu, Deus está cumprindo o que Ele disse, que haveria uma carpa, haveria um ensinamento, que haveria um povo que estaria se preparando, que haveria toda essa classe, todo esse tipo de eventos ou acontecimentos que estariam acontecendo aí, que eles vão numa forma progressiva e o mundo também, pelo outro lado, o mundo convulsionado, sacudido com guerras e um monte de coisas que vão surgindo para chegar nessa parte culminante, conclusiva, final. Mas nós não precisamos chegar nessa parte de milagres e maravilhas para crer. É por isso que o escolhido é tão importante para Deus e é tão valioso, e a promessa da transformação que vai receber, essa mudança de corpo, é para esse tipo de pessoa, porque nem todos veriam a coluna de fogo operar no meio do povo, só os escolhidos, só eles veriam o cumprimento do que foi prometido. Os outros não podem ver, e o que eles veem é o homem, e se chocam aí, batem aí. E o cumprimento daquilo que foi falado pelo irmão Branham, pelo irmão William, quando a pessoa vê isso sendo cumprido, fisicamente o vemos em um lugar. Foi prometido em uma carpa tenda. O povo trabalhou em fé e aí está. Quantos trabalharam para construir a Arca de Noé? Um monte de pessoas. Mas olhem, de todas essas pessoas, cada uma recebeu seu salário e foram-se, partiram. Ficaram Noé e sua família ficaram. Muitos têm ajudado a fazer a carpa. E qualquer um diria, mas se essas pessoas que ajudaram se supõem que também estariam crendo ou criam, mas veem, não é assim? Porque ao estar os três grupos juntos, quando chega o tempo de Deus cumprir a promessa, Ele não vai transformar um incrédulo ou um manufaturado. Chegam até aí, porque vieram passando a mãozinha em cima e tolerando muitas coisas deles, que o escolhido, que veio com essas lutas também, com essas dificuldades durante o caminho também, porque não é que um seja mais santo do que o outro. Todos chegam numa condição que no final, este quer continuar da forma ou do jeito que ele vinha ou estava, mas como trocaram personagem a ele, não, eu prefiro que ele volte para que continue passando a mãozinha. Eu não quero isso que ele diz, está falando, começar a deixar isto e aquilo. Não, eu não quero isso para mim. Pois então teriam que ir até Josué e voltar. Certamente muitos disseram, o quê? Rapaz, não, já estou acostumado a fazer isso aqui. Se santificar para quê? Para cruzar aí um lodo de água aí? Tu tens que deixar isso aí. Não vou. Como é que eu vou deixar isso aqui? Não vou para lá. Isso aqui é meu. Isso aqui eu quero levar comigo. Tu tens que deixar tudo. Esse Josué vem com esse falatório aí. Isso está aí. O que acontece é que nós veremos toda a história disso. Mas teve muita luta. Foram 5 anos para poder passar. Se já estavam aí, por que não passaram rapidinho? Não, tinha ainda gente aí que tinha que tirar. Ser tirado. Deus nos mostrou, depois se vai, Deus não mostrou, depois se vai ver a obra que Josué fez aí, porque teve um momento em que eles disseram ou falaram que começaram a respeitar a Josué ou a crer em Josué. Teve um momento, ou seja, que vai chegar um momento onde, espera um pouquinho, este sim,
Este verdadeiramente é o instrumento para passar para o outro lado. Vamos fazer o que ele diga, porque quando uns disseram, bom, se Deus está contigo como esteve com Moisés, então vamos em frente, adiante. A eles não lhes interessava se estavam acostumados a dizer que Josué era um menino mimado, estava acostumado a dizer, claro, como tu sempre estavas aí nas saias dele, perto dele, assim qualquer um. Não, o que eles olharam foi a promessa, tem que passar, atravessar para lá, foi ele quem Deus escolheu, vamos para lá, o que a mim me interessa é passar para a terra prometida, não me interessa o véu. Ou seja, nessa parte, de que não é que não vê, vamos esclarecer isso, ou seja, para mim não é de tropeço o véu, vamos colocar assim. Para mim que é o guia que Deus tem para chegar à terra prometida, que é a promessa que eu quero chegar à terra prometida, pois se é através desse véu, ou seja, o que eu quis dizer é, para mim não tem nenhum problema que seja ele, eu estou olhando para a promessa, estou olhando atrás do véu que tem lá, e já com isso se resolve o problema com isso de que é através desse instrumento, e já foi. Mas enfocam, ficam prestando atenção, olhando o véu. Mas se este aqui, esse saiu conosco do Egito e agora vem puxar, estufando o peito. Vamos esperar Moisés, e Moisés desceu. Quando esteve no monte, Moisés desceu. Pensamos que tinha acontecido algo com ele, veio, depois ele apareceu de novo. Certamente muitos, isso foi para muitos um tropeço de uma certa forma, de tropeço, porque certamente disseram não, Moisés vai voltar de novo. Assim como ele foi, ele vai voltar de novo. E todas essas coisas, olhem, não usaram isso muitas vezes para atacar e dizer que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá, de que Moisés foi para o monte e que Arão lhe fez um bezerro de ouro. Arão colocam a escritura até mal colocadas, mal postas. Acrescentam, tiram a ela e o fazem sem perceberem, fazem isso, que estão acrescentando pragas a si mesmos e estão tirando os nomes do livro da vida, seus nomes, sem perceberem, sem se dar conta. Vê que aí são pessoas que falam e continuam na sua vida do reino do seu pai, sem futuro. E estão dispostos a fazer o que for. A mesma coisa aconteceu com Judas. Seu nome foi apagado e esteve disposto a entregar o Senhor. E a palavra para ser entregue tem que estar encarnada. E depois dizem, olhem como tiram isso de contexto. Não, que ele é quem vai entregar a palavra. Como Deus vai entregar-se a si mesmo. Porque dizem que ele mesmo vai se entregar. Ele melhor o farão e o fazem e o farão de uma forma moderna. Eles. Mas como são pessoas que estão ungidas para isso, se eles podem falar abertamente aos escolhidos para que vão entendendo, e eles podem escutar tudo isso e não faz nem cosquinhas neles. Vê o que é a revelação para um escolhido que tem percepção profética e o que é para um outro que não tem. Escutam tudo isso que se tem falado e se vem falando e para eles, pelo contrário, é um ataque para eles. E não se conscientizam, e isso sim, vai ter pessoas que vão continuar escutando, que estão enganadas por ministros e por pessoas também, e vai acontecer aquilo que aconteceu com esses eunucos, quando perguntou Jeú para eles, quem está comigo? E perguntou de novo, quem? E eles se ajoelharam, 2 ou 3 deles se ajoelharam, e o que ele tinha predito já, Jeú com o olhar colocado, posto na janela, eles pegaram e viram. Foi uma revelação que esses eunucos receberam. Eles correram até ele, e aí disse, jogai-a pela janela, joguem ela pela janela. Vão ter pessoas que Deus vai ter misericórdia delas. E vai estender a sua misericórdia até elas, ou para eles, e essa palavra vai produzir neles uma revelação, a qual mostrará que estão mal, que não estão bem, ruim, porque Deus sabe quem são. E Ele conhece o coração deles ou delas. Agora, dos outros, pelo contrário, vamos se agarrar muito mais com a pregação de Estevão aí. E aí diz que rugiam os dentes com a pregação de Estevão.
Ou seja, de tão aborrecidos que estavam, tanto assim que terminaram apedrejando-o. E tu lês essa pregação tão formosa, tão bonita de Estevão, e ele fez um percorrido inteiro, completo de toda a história. E quando fostes ver, no fim, quando se conclui, em vez de glorificá-lo, glorificar a Deus e dizer graças, Senhor, por essa mensagem tão poderosa, estavam tão bravos que pegaram pedra e começaram a apedrejá-lo. Uns cantos assim de pedras batendo na cara, peito, estômago, as pernas, murros. De seguro, quando ele chegou lá em cima, já estava que quase não podia, mas ele dizia que viu o céu aberto. Ou seja, já estava por partir. Pedaços de pedras que jogaram. Foi duro isso para Estevão. Foi difícil para Estevão. Mas vejam, morreu pregando o Evangelho. E dando um testemunho tão importante e tão grande que aparece na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E assim a história do nosso tempo ficará escrita. O livro dos Atos de uma continuidade neste tempo. Será continuado o livro dos Atos. E que bonito é que essas páginas, as quais estarão sendo escritas, já depois como ensinamento no milênio e na eternidade. E isso nós estamos fazendo essa história agora. Vão ficar escritas já como um ensinamento daquilo que aconteceu no começo da dispensação do reino. Porém, para muitos vai ser triste, porque, olha, Ananias e Safira eram pessoas importantes e estiveram escritas aí, estavam escritas aí, Datã, Abiram, Coré, estão escritos na Bíblia. E você dirá, mas como que Deus vai permitir que num livro tão sagrado apareça pessoas incrédulas contra a palavra de Deus? Diz Paulo, para que as coisas que estão escritas para o nosso ensinamento e o mesmo que aconteceu lá iria estar acontecendo nesta dispensação. Judas, uma pessoa, entregou o Senhor escrita aí a sua história e tudo isso, e aparece até na parte do perfume. Olha, não, isso poderia ter se vendido por um bom preço. Também fazia parte das decisões, era uma pessoa importante. Agora são ministros, pessoas que ajudaram a obra com posição econômica, uma boa situação econômica, e com conexões ou ligações, relações com diferentes mundos, diferentes personagens no mundo, religiosos, sociais, isso e aquilo, outro. Uns ficarão escritos como que ajudaram, e outros ficarão escritos como aqueles que ficaram contra e combatendo a obra e o programa divino. Porque se assim aconteceu na dispensação passada, desde as primeiras e com as últimas três, as últimas duas, a lei, a graça, antes desta do reino, aconteceu na lei, pessoas contra, aconteceu na graça, pessoas contra, e estão que escritas aí, escritas. Portanto, a história está se repetindo novamente, de novo neste tempo. Ou pensaram que todo mundo iria entrar. Não. Tem que haver, existir trigo e joio, porque se o Filho do Homem iria estar enviando na sua vinda, enviando esses ministérios para fazer um trabalho, um labor, pois tem que haver, tem que existir esse trabalho para se fazer. Por exemplo, se a pessoa vai em uma construção onde já está por ser finalizada, terminar, e a pessoa contrata uma companhia, uma firma que vá e a deixe como nova, porque já está a ponto de viver nela, e aí chega a pessoa e vê as que contrataram, mas se já está recolhido, já está pronta, por que me mandaram para cá? A pessoa que chega. Agora se chega, e eles vêm com todos os instrumentos, vêm com caminhões, plataformas, um container de lixo. Agora olha, colocam o container de lixo, colocam um caminhão e andaimes, e bom, isso aqui se pode usar, ser usado
Mas lá na frente, aí estão as fátuas. Vamos guardá-la por aqui. Vamos guardar isso por 1000 anos. Aqui está um cubo que funcionou, funciona, vamos guardá-lo. Aqui tem umas cantoneiras de madeira, o que é que eu faço com isso? Joga isso fora. O que é que eu faço com isso? Aqui tem umas pás, umas vasilhas de tinta que estão vazias e a pintura se danificou porque ficou aberta. O que é que eu faço com isso? Joga fora. Aqui tem algo mais, olha, quebrou aqui um escovão, não serve para nada, foi quebrado. Joga fora. E esse outro aqui, o que é isso? Isso aqui é uma escada e ela ainda está boa. Guarda. E começa a fazer a segregação, a separação. Mas vejam, ele tem um lugar para as pessoas que estarão vivendo aí. Não estão metidas ou colocadas aí nesse reboliço ou revolução. Ou seja, não estão enroladas em suas interpretações, heredadas em suas coisas, senão que estavam esperando para que chegasse esse labor, esse trabalho, para dizer: graças, Senhor, que tu me guardastes, eu estou aqui, e eu sou um dos que vai viver nesse local, nesse lugar. Enquanto vê a esses anjos fazendo essa segregação, bom, eu já estou aqui, Senhor, e aqui eu estou pronto para entrar logo, brevemente, neste novo lugar, ou seja, nesse novo corpo eterno e glorificado. E vejam como, de que forma, enquanto você está realizando, se fazendo tudo isso, se voltamos um pouquinho para trás na construção, voltarmos, vamos dizer, que estava aí uma caixinha. Vamos colocar um pouquinho mais para trás, para que estava as lâmpadas, para colocar também aí antes de pôr, para esperar, antes de se esperar entrar na casa, a lâmpada está numa caixa, está de colocá-las na casa, estão as portas aí em um local, as fechaduras, as janelas, algumas coisinhas, quadros, vamos dizer, nessa área. Em uma área. Isso aqui não. Espera um pouco, isso deixa aí. Isto é para ser colocado no local, no lugar. Se a pessoa quiser falar assim ou colocar assim nessa parte da construção, a pessoa vê todos esses elementos, essas coisas aí, mas em algo que vai estar funcionando bem, direitinho, com luz, eletricidade, com beleza nas coisas e os enfeites, pois todos esses elementos têm que estar ou ficarem aí, mas aí tem coisas que não servem aí, tem coisas que também podem ser usadas para outro lugar. E assim é o que Deus está fazendo. Fizemos assim mais ou menos, mas isso é o que Deus está fazendo agora, neste tempo final, colocando cada grupo ao lugar onde pertence. Esse aqui é o container, esse é a grande tribulação. Esses vão para a grande tribulação. Estes ficam para a grande tribulação, mas que darão as suas vidas e os veremos no milênio e na eternidade, ou seja, os veremos depois do milênio e na eternidade. Estes que vão passar pela grande tribulação vão morrer e depois do milênio ressuscitam e vão ser jogados no lago de fogo. Estes outros são os escolhidos que estão se preparando para irmos para ser as bodas do Cordeiro, vê? E se faz esse trabalho, esse labor, no qual nele tem que haver, nesse trabalho, isso para que esses anjos, quando viessem, esses anjos tivessem trabalho, porque senão não teriam trabalho. Para isso é enviado os anjos ceifadores, para fazer essa separação, essa segregação entre o correto e o errado. E é o que Deus está fazendo neste tempo. Mas vejam, cada vez vai de uma forma progressiva, vai aumentando mais esse labor, esse trabalho, e já se vai vendo bem mais marcante quem é quem. Antes, estavam todos aí antes, nos diversos lugares, e todo mundo aparentemente se via igual, era igual. Tanta hipocrisia que havia, que agora a pessoa vê e a gente entende mais claramente
Quando ele me falava, cuida-te, toma cuidado com fulano, tome cuidado com fulano, por trás eles te dão uma punhalada. Ele me falava muitas coisas bem claras. E às vezes me dizia, eu vou falar isto aí para que te deixem quieto. Eu vou dizer dessa forma para que... Vou ver. Não diga, não te sintas mal se tu escutares algo que eu tenha falado, tenha dito, para que te deixem quieto. Tudo isso eu falo agora porque já está identificado tudo o que Deus está realizando, fazendo. E o porquê ele fazia tudo isso, todas essas coisas, e como ele me protegeu muito, me protegia muito durante todo esse tempo. E ele dizia, faz assim, este aqui veio me falar isto aqui de ti, este aqui veio me falar isto de ti, este está falando isso aqui, o outro. Ele me falava tudo. Ou seja, que quando vinham ver, pensavam, eu já falei, eu estou bem mais posicionado que ele. Tudo por competição, porque isso é que sempre o inimigo de Deus esteve fazendo o tempo todo uma competição. Mas isso aqui não é para se competir. Isso não é para se começar a criar uma competição de quem é ele. Não, aqui a competição pelo contrário, o escolhido tem uma competição com ele mesmo, de convencer-se nas suas mesmas lutas e provas ou provações, ser um vencedor de si mesmo para alcançar as promessas. Eu venço a esse mal que está em mim, a essas coisas que me atrapalham para alcançar a bênção. A isso é que nós queremos vencer, a esse. E não é uma luta e vencer ao fulano para que eu brilhe muito mais do que o fulano. Não, eu quero brilhar e eu quero me apresentar diante de Deus tal como Ele quer que eu seja. Ou seja, as batalhas e as lutas é comigo mesmo, não com o outro e com o outro e com o outro. Não é, sou eu. Se a pessoa aprendesse a lutar e a trabalhar por ela mesma, ou com ela mesma, e não ficar pensando nos outros, nos demais, e não matar a influência dos outros, a igreja noiva já estaria pronta, preparada já faz tempo. Devemos focar em nós mesmos, cada um como indivíduo, e o único que fale o que tenha que falar para continuar trazendo essa segregação, que seja um instrumento. Os outros devem ficar se preparando e lutando e obtendo a vitória em todas as coisas da sua vida que estão contra o programa divino. Que isto vai me atrapalhar para alcançar a bênção de Deus, pois, Senhor, ajuda-me a tirar isso da minha vida. Que isto outro aqui, eu caio de novo, Senhor, nisto aqui, e me levanto mais, Senhor. É tão difícil sair disto, Senhor. Continue pedindo a Deus. E aí, aqui, você está lutando nessa competição. Mas é com isso, contra isso que você tem que estar mal, que é ruim. E volta de novo e pede. E a isso aqui é que eu quero vencer. A mim não me interessa o que diz aquele ou outro, o que ele está fazendo ou deixa de fazer. Vê, ele responde por ele mesmo, por ele próprio. Não é que o meu pastor fala isso, o ministro fala essa outra coisa aqui, porque diz que isso não pode ser possível, que isso não é assim desse jeito. Você prestará contas por você e o ministro prestará contas pelo grupo, mas a pessoa prestará contas com Deus individualmente. Não vai vir no final dizer, não, é que a mim me falaram, o ministro me falou isso e eu criei nisso. Cada pessoa deve lutar por obter as suas promessas. A transformação é individual. Portanto, Deus está nos ajudando neste tempo para vencer todos esses obstáculos, para vencer todas essas lutas, para que estejamos preparados para quando se diga 0, enquanto já vamos daqui, estejam prontos para marchar, já caminhando em seco, no seco para a terra prometida. Chegará o momento onde sim, a água estará tocando nos pés, batendo nos pés. Não pensem que será fácil, não creiam que será fácil. Será muito duro, difícil. Enquanto nós podemos desfrutar e ter esse companheirismo que nós temos, nos reunindo e
e tudo aparentemente que não vai acontecer nada. Muitos dirão, ah, isso continua assim, desse jeito, mas vai chegar um momento onde será muito, muito difícil. Seria na reta final, a prova final, porque já dirão que vão proibir, se proibirá, proibirão que ore-se por doentes. Diz o irmão Branham que até fechadas, as igrejas vão ser fechadas por alguma coisa, algum motivo, porque o diabo não vai ficar com os braços cruzados e vão começar a buscar leis para atacar essa obra que Deus estará realizando já é plenitude a nível mundial. Espera, esse aqui tem que eliminá-lo. Espera um pouco, esse aqui tem que ser eliminado. E vão começar, é que esse está contra a comunidade gay, esse está contra de que as mulheres usem tal coisa, esse aqui fala contra tal coisa. E por aí vão se metendo aí, vão se meter por aí, vão começar de uma forma legal para tentar fazer guerra contra a obra de Deus, ou com a obra de Deus, mas as coisas são faladas de acordo com o programa divino e se falam de acordo com a perfeita vontade de Deus. Aquilo que está mal diante de Deus está mal, ponto final. Não importa quem esteja fazendo algo, alguma coisa contra o programa divino, Deus condena isso. Mas se Ele está falando, se está dando oportunidade para que se consertem, se ajeitem e peçam a Deus que Deus os ajude. Deus vê esse ato, esse passo que a pessoa dá, de que quer se consertar, e Deus te ajuda, Deus o ajuda. Mas se ficam, não, eu posso fazer o que eu quiser. Como aquele jovem. Olha, não te metas, a maré vai subir, vai te levar, não, fica tu com as tuas coisas, velho louco, deixa-me em paz, vai te levar, a maré vai te levar. E a maré o levou, e Deus estava avisando ele, advertindo, e teve um tempinho aí de falar mal a esse ancião, falando mal desse ancião, vê? Porque tem tempo para decidir. Ele decidiu ficar zombando, ele decidiu falar mal, ele decidiu ficar onde ele estava. Aí está o livre-arbítrio, a livre escolha. Mas Deus, pelo outro lado, estava lhe dizendo, sai daí, eu posso te ajudar. Certamente pode ter estendido a mão para ele, vem, não, deixa eu quietinho. E ele teve esse tempinho aí que aparentemente não acontecia nada com ele. Mas sim, aconteceu. Vai chegar um momento em que, olha, tinha razão, flup, se afogou. E isso é o que acontece neste tempo. Você está avisando, e muitos levaram a sério isso, mas esses são os escolhidos. Levaram a sério o programa divino e esse outro grupo, que é o que vai dizer, Senhor, mesmo que eu não sou dos escolhidos, mas eu estou vendo o teu programa, me ajuda para depois passar pela grande tribulação, depois dar minha vida, mas me dá vida eterna, Senhor. Essas pessoas também vão se expressar assim, falar assim, cada um vai se expressar ou falar aquilo que vai receber. Mas vejam vocês que os incrédulos já, esses, ao ver que já não têm oportunidade, fazem o que quer que seja. Fazem o que querem, fazem um boicote, aí fazem a denúncia e tudo isso, tudo que fazem contra a obra de Deus. Porque a eles já não lhes importa, não se interessam pela vida eterna. Não lhes importa a vida eterna. Bom, a gente já entra por aí, veria que todas essas coisas nós estamos vendo-as e estamos vivendo-as na própria carne. Vivendo isso, o que pensaram em tempos do passado os nossos pais, e nós quando crianças, como aconteceria quando isso estaria acontecendo. E se falava dessa separação, dessa segregação, mas não se tocava muito nisso. Muitos não gostavam de tocar nesse tema, de falar desse tema, mas quando Deus o está cumprindo, realizando, não, isso não pode ser assim como está acontecendo ou passando. E a própria palavra, a mesma palavra é quem faz a obra em todos os grupos. Aqui não se está expulsando ninguém. E depois vão tirando assim o peito. A mim me expulsaram. Você vai ter que engolir essas palavras, porque aqui ninguém expulsou ninguém. Estufando o peito. Tu mesmo foste seguindo
a linha, o pensamento de outros e seguindo a direção de outros, que não é a direção que Deus já tinha no seu programa para este tempo final, o último tempo. Assim que a separação a faz o quê? O que faz a separação? A palavra. Assim que já vamos indo para que assim possamos continuar os trabalhos trabalhando. Já depois você me passa isso. O helicóptero do helicóptero. Que Deus os abençoe. Já está pronto. Já depois. Tudo isso a pessoa pode falar do helicóptero de uma forma assim mais escriturística, com escrituras e tudo isso para que fique registrado aí. Com base escritural, escriturista. O que estivemos falando, isso aqui não é uma coisa que não aconteceu, senão que, ou seja, que não foi predito, profetizado. Estamos vivendo na própria carne o que foi falado que iria estar acontecendo no meio da igreja em uma grande carpa catedral. Iria se estar dando a fé de rápido, Deus iria estar enviando os anjos ceifadores para fazer essa segregação, essa separação, ou seja, iria se estar fazendo, realizando aquilo que foi dito ou falado, o que foi prometido. Isso é o que se está cumprindo, não se está cumprindo outra coisa. Estão esperando ver os milagres para crer. Ou ver o cumprimento da visão da carpa da tenda, já com pessoas recebendo no chamado e pessoas saindo do quartinho sendo curadas. Estão esperando que chegue esse momento para dizer, eu creio. Mas vai chegar um momento onde só se estará escutando a voz. E como é que tu vais crer numa voz? Se tu não escutaste, se tu não cresces, de onde vem essa voz? Vê? É algo como quando tu vais vamos dizer, tu vais numa loja de departamentos e tu escutas uma voz numa loja com departamentos, com seções. E a mim aconteceu uma vez que eu entrei e a voz se ouvia. Como aqui a voz de Paquito, que Paco tem uma voz assim grossa. Eu disse, uau, esse aí esse homem tem uma boa voz. Como ele será? Como ele se parece? Eu passei por um certo lado que estava justamente falando e era um bem magrinho e bem fraquinho. Magro, uma voz bem grossa. E quando eu vejo ele, mas olha, a voz era desse rapaz aí magrelo, fraquinho. E depois quando eu entro e o vejo, a primeira coisa que eu digo é, esse aí é o da voz grossa. Eu já tinha identificado ele, conhecido. E assim é no programa divino, reconhecido. A voz, quando ele diz que minha voz sairá, ou a escutarão pelos alto-falantes, o escolhido de Deus já vai saber identificar essa voz, ou reconhecer, e tudo isso vai estar sendo cumprido no meio da igreja já no último momento, na conclusão, quando a ressurreição esteja acontecendo no momento final e a transformação dos vivos. Mas já tem que ter um povo, tem que ter um grupo que tenha crido nisso, que foi falado nesse ensinamento. Ou seja, vem para cá. Estavam aí na beirinha. Ou seja, vejam que não é algo do nada, que surgiu do nada, que de um momento que um dia para o outro vão estar crendo nos milagres e maravilhas. Assim qualquer um crê ou creria. Ou seja, para basear a fé, fundamentar a fé numa promessa, que é a promessa que todos estamos anelando profundamente, que é a ressurreição dos que se foram, porque diz que nós, ao vê-los, para ser transformados, é necessário ver os dessa dimensão. Porém, qualquer um dirá, mas eu creio na mensagem do irmão Brana, creio na mensagem do irmão William, Deus tem que me permitir, porque eu estou escutando 100% dessa mensagem e não estou escutando mais nada. Deus tem que me permitir. Tem que buscar o que é que foi prometido, de como iria vir,
pouquinho. A fé de Rápido. Como iria vir a fé de Rápido? Como iria vir a fé de Rápido? Se vai estar pregando o ensinamento em uma carpa, em uma tenda. É tão simples que nem sequer dizendo isso o entende. Iria se estar pregando numa tenda, mas voltam para o véu. E aí é que se aguentam, se seguram. Não, eu quero ver os mortos ressuscitados. Tens que passar primeiro o véu. Pelo véu. Primeiro tu tens que ir por trás do véu, e aí é onde as promessas estão. Aí. Enquanto tu estás do lado de fora, não vais vê-lo cumprido no meio da igreja. Chegará o momento em que escutará a voz, porém, essa voz eu como que a conheço, mas não pode ser. Eu fico ainda esperando a que ele venha, porque não creio que quando chegar esse momento, muitos vão crer. A primeira coisa que vão dizer é isso é um truque que estão fazendo aí, certamente. E isso não pode ser, não pode ser. Olhem, tudo isso vai ser tão rápido que quando acontecer a ressurreição, ele diz que em uns 30, 40 dias. Aqui falam assim, bem rapidinho. Vai ser rapidinho e nos vamos. E ficam aí, mas o que foi que aconteceu aqui? Isso que estavam fazendo aqui, o que foi que aconteceu? Toda essa gente, com essa gente, onde é que está fulano, se foram? Isso vai ser no meio de um caos. Diz que já, se lhes dirá, isso já aconteceu. Assim que tu ficaste, e isso é lamentável, triste, para depois de tantos anos estar aí, e ter que passar pelos juízos divinos. E isso será uma coisa tão terrível. Vejam, ele apertava assim as maçãs no rosto e apertava bem, de uma forma que eu mesmo dizia a ele, ele mesmo vai se ferir. E fazia assim, apertava-se as maçãs do rosto. É difícil, bicho, é duro. E chorava, inconsolável. Isso é algo terrível. As pessoas que passarão pela grande tribulação terrível não podem depois ter a desculpa. A mim não me avisaram, não me falaram nada. Pelo contrário, o aviso, eles pegaram, tiveram o aviso como zombaria. Mas quem esse pensa que é? Ele esteve conosco, mas é este, como é que vai ser este? Eu conheço a sua vida, eu conheço o que ele fazia ou fez, eu conheço isso e aquilo outro, e começam a tirar. O escolhido de Deus olha as promessas. Como Deus as vai cumprir e está cumprindo, isso é o que vai chamar a atenção dele, do escolhido, como Deus a cumpra, vai cumprir. Isso já é uma questão de Deus. A pessoa não deve estar olhando a forma em que vão se cumprir as coisas, porque então vai tropeçar. A forma provista por Deus sempre é um tropeço. Aconteceu com Moisés, aconteceu com o próprio Jesus. Agora todo mundo lê a Bíblia e qualquer um crê em Jesus. Mas, porém, a mesma coisa que você está fazendo agora hoje é o que faria no tempo de Jesus. Não que Jesus, mas olha só que pensa um homem, todos esses milagres que ele fez, isso... Eu teria crido nele, porque eu creio nele agora. Quando curou a esse cego, quando fez isso, fez aquilo. Olhem, uma pessoa de câncer foi curada e mesmo assim não creem, não tem crido. Tudo começa de uma forma progressiva. E vão existir, vai haver curas, muitas, porque vai ser algo normal, comum. Diz que a cura será algo normal. E as que estão havendo, acontecendo, que não estão registradas todavia. Ou seja, o povo não sabe, mas sim, já me falaram. Umas pessoas que já estavam desavisadas no hospital, sendo curadas. Uma menina, aqui uma infinidade de testemunhos. Porém, isso vai ficando aí, mas já vai chegar um momento onde já vai ser tão público que vai ser algo comum, normal. Mas presta atenção. Olha,
Eles viram lá Lázaro ressuscitado, viram lá a esse cego, viram a mulher que levava 12 anos com fluxo de sangue. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia que ela estava buscando um remédio para ela, desse fluxo de sangue. Sabe a vergonha que essa mulher tinha nos lugares onde ela ia? Ela tinha que estar com panos e com certas coisas, trapos. Certamente ela tinha passado muitos aperreios em muitos lugares. Eles já sabiam dela, conheciam ela. Certamente já desprezavam. Sai daí que não vai ser que tu deixe isso manchado. Fique manchado. Todo mundo sabia, isso era comum, todo mundo conhecia, era um manto. Ele tocou o manto de Jesus, toda aquele multidão soube que ele estava aí. Vocês creram? Vocês pensam que eles creram? O incrédulo sempre vai ser incrédulo, por mais que ponham na frente dele a verdade aí. Vai continuar sendo incrédulo. Assim vai acontecer, e está acontecendo já nesta terceira etapa. Estão vendo o milagre, o primeiro milagre espiritual que está acontecendo nos escolhidos e a mudança que está acontecendo em cada indivíduo, em cada pessoa, mudando a sua vida. A como Deus deseja que seja uma pessoa, que uma pessoa fique, e isso vem como fanatismo. Não, olha, ficaram até loucos, doidos, seguindo esse homem que falando essas coisas. Vendo pessoas sendo curadas e também, por isso que quando chegar esse momento, não, isso não pode ser assim. Isso tem que ser um truque nisso aí. Certamente pagaram para essas pessoas para que saíssem, entrassem. Eu estou falando porque isso vai ser assim. Agora o escolhido de Deus já foi avisado, estejam preparados e estejam vigilantes, porque a preparação que Deus está realizando, fazendo em cada um dos escolhidos, é que para quando chegar esse momento, possamos ver aos que vão estar aí, nessa grande visita, dessa dimensão, a visitação dessa... Os outros vão estar buscando uma forma de criticar, esperando a grande visitação dessa dimensão. E aí é onde Deus vai estar se manifestando em toda a sua plenitude, no meio da igreja. E esses vasos vão estar cheinhos até o topo. E aí vão dizer, verdadeiramente, até a borda, cheios até a borda. Isso que ele esteve falando por todo esse tempo, agora olha o resultado disso. Agora eu tenho que ficar por não... escutar e ser prudente e ficar com a boca calada, porque olha que eu tenho repetido isso. Se tivessem ficado calados, se não entendiam algo, alguma coisa, pedir a Deus, não pedir para o fulano, para fulana, para o outro ou para outra, pedir a Deus que lhe abrisse o entendimento. E Deus iria obrar nessa pessoa. Mas sabemos que é para aqueles que têm essa percepção profética. Mas se fala assim desse jeito e se diz as consequências para que depois não venham reclamando a Deus. Mas Senhor, como é que pode ser que eu, depois de tanto trabalho e tanto que eu fiz na obra, tenha ficado na grande tribulação? Bom, eu estive dizendo por tantos anos, falando como eu queria que o povo estivesse. E o indivíduo, para eu basear-me nele, esvaziar-me nele. Como é que eu vou te esvaziar em ti? Ver como é que tu estás contra o meu programa. Como é que eu posso me derramar em ti? Eu vinha te avisando, te dizendo, e agora tu tens que ficar na grande tribulação. E se não cruzou a linha, pois estarás na eternidade. Se não cruzastes a linha, mas se cruzou a linha, o que lhes espera ou aguarda é o lago de fogo. E isso é o triste. A tristeza é essa, que pessoas que estiveram com a gente desde o princípio, que se percam. Mas a pessoa não pode meter a mão por ninguém, se intrometer por ninguém, porque Deus sabe por quem meter a mão. Assim que Deus continue nos ajudando, nos continue preparando, porque o que nós desejamos são as promessas que estão do outro lado do Jordão. E por essas é que nós estamos lutando e daremos tudo. O que teremos que dar, o que tenhamos que dar para alcançar essas promessas. Daremos tudo. E se temos a espada, como eu falei ainda agorinha, temos que vencer.
a esse mal que está em mim. Não vencer o outro é esse orgulho, essa jactância, essa prepotência. Isso, a esses hábitos, isso é o que eu tenho que vencer, esse cachorro preto. Mas diz, quem é que está ganhando? Bom, depende a quem tu estás alimentando mais. Quem é que tu está alimentando mais? E tu vês que às vezes a pessoa se alimenta mais o bom, e você vê a pessoa mudar. Se ele alimentar mais o mal, e aí vê as atuações, o agir da pessoa. Que continuemos vencendo esse cachorro preto até que ele desapareça de nossas vidas ou de nossa vida. Se Deus nos está dando a medicina, o medicamento, nos está colocando na mão, nos está pondo na boca a medicação. Não cospe isso. Engole. Isso, porque isso é vitamina, isso é alimento, isso é pão de vida, isso é maná, o qual de dentro, Deus vai fazendo a mudança por dentro. Mas se não permites que seja comida essa palavra, se coma essa palavra, o que falou lá esse anjo forte, o que ele disse quando desce do céu e entrega o livrinho para o homem, o que falou? Toma-o. Mas não é para que fique aí, come-o. E agora ele diz, te amargará, na tua boca será amargo, doce na tua boca, mas amargo no ventre. Ou seja, que para começar o iniciar, as promessas, tudo bom, extraordinário, que bom as promessas. Mas nos veio dizendo que tinha promessas. Mas quando chegou o momento da prova, eu não sabia que isso ia ser tão duro, difícil. Mas eu te dou a medicina, o medicamento. Aqui está a medicina. Não, isso não me agrada, não gosto assim. Eu não quero isso assim, desse jeito. Eu sei que essas promessas estão aí, mas eu não desejo tomar a medicina. É como quando a pessoa vai para um lugar bem alto, lá na Paz, Bolívia, no Puno, lhe dão, como é que se lhe chama? Eles chamam a mamina para quem fica tonto. E aí, se tu queres comprá-la, te vendem ela. Toma, isso aqui é para tu, parece que é uma altura, toma. Se não a tomar, e acontecer lá algo contigo, te ofereceram lá, e por que tu não tomastes? Te ofereceram. Ou seja, que sempre tem um remédio para cada coisa. E assim é no programa divino. O remédio existe, que é o maná escondido, que é esse título de propriedade que nos está dando. Não, que já foi dado. E porque tu ainda estás aqui neste corpo. Ou seja, as coisas já estão acontecendo no plano físico. Tudo que está acontecendo agora já é a realidade, o real. E tudo que se está realizando, Deus está realizando neste tempo agora, é o que foi falado, é o que foi profetizado. Estamos vivendo na própria carne, estamos vivendo tudo o que cada um de nós estava anelando, desejando profundamente. Por isso dizíamos da agorinha, aquilo que você está fazendo agora é o que estaria fazendo em tempos do passado ou passado, porque é uma repetição. A manifestação de Jesus lá foi a palavra que foi escrita e que foi trazida pelos profetas, aí estava em carne humana no meio do povo. Já a mensagem daquilo que foi profetizado, de que viria esse Cordeiro perfeito, ali estava em carne humana. A mensagem andando no meio do povo. Mas nesse, não pode ser. Eu conheço sua mãe, seu pai, seus irmãos. E ele muitas vezes não mencionava, não dizia. Já logo quando começou o seu ministério, já era uma outra coisa. Mas voltava a ser para muitos um comum do povo, normal entre o povo, uma pessoa normal entre o povo. E a mensagem que foi trazida pelos profetas do Antigo Testamento, falando de Jesus, quando essa palavra veio sendo cumprida, onde quer que Moisés fosse, onde quer que fosse Jesus, aí ia a mensagem, aí vai as Escrituras. Por isso que ele podia pegar um livro
E agora, onde diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Vê, essa escritura, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós, na vossa frente. Como é que a escritura torna-se viva, estar aí no meio do povo? Andando, comendo com o povo. Mas era um tempo onde Deus iria realizar a obra através desse, num certo momento, através dele. Enquanto isso, continuava sendo um construtor, um carpinteiro de Nazaré, que ia na sinagoga, era um costume dele ir na sinagoga, uma pessoa que estudava, era uma pessoa que estudava a Bíblia, mesmo que ele tinha, mesmo tendo esse ofício com o pai, mas era uma pessoa comum do povo, normal. E a fé tinha que baseá-la, fundamentá-la nessa promessa, sendo cumprida aí no meio do povo. Vejam, e assim é, neste tempo final é assim. Parece inconcebivelmente humana. Uma pessoa diz, não, eu já teria crido, eu teria lá crido em Jesus. Lembre-se que a mesma coisa que está acontecendo agora estava acontecendo lá. O mesmo que está acontecendo, era impossível que algo tão grandioso iria se cumprir numa pessoa tão simples como Jesus. Agora o vem porque o quadro está inteiro, completo, e você vê a história, e aí tu vês que quem menos, aquele que mais crer diz assim, ou menos crer diz, era um bom homem e fez boas obras, vê? Quem menos crê pode dizer assim. Mas pense e medite um pouquinho, se você tivesse lá e tivesse visto as coisas que Jesus realizou ou fez, era difícil de engolir isso, impossível, que de tantos anos, tendo um bode de expiação que tinha que se estar sacrificando para cobrir os pecados, de ano em ano, e Deus está me abençoando, eu não preciso disso. Eu tenho prosperado, eu faço tudo conforme a lei. E agora crer que nesse homem se está cumprindo esses tipos e figuras e que já com isso é tirado tudo, esses sacrifícios, não, e eu fico com isso aqui agora. Ou seja, tudo Deus o cumpre de uma forma comum, normal entre o povo. E agora vir Deus neste tempo final, Deus vem depois de trazer essa mensagem de precursor, o precursor da segunda vinda do Senhor, um poderoso profeta que se levantou aí na América do Norte com tantos sinais, um bom precursor, sinais que realizou, mostrou 5 desses milagres, dessas manifestações grandiosas do poder de Deus, onde Deus estava mostrando aí o que iria fazer de uma forma maior no seu poder absoluto, que foi a criação de esquilos. A tempestade, quando a deteve, a parou. Os filhos da irmã Ratirai, o peixinho que ressuscitou, e o tumor da irmã Ratirai, que ele, pela palavra falada, foi curada. Um poderoso profeta como ele, igual a ele. E depois, Deus enviar no meio do povo a esse poderoso arcanjo, nos trazendo essa mensagem tão gloriosa, e vir ou chegar e cumprir a promessa, vir cumprir a promessa dessas 2 oliveiras no meio da sua igreja, o qual estaria através dele trazendo a fé de rapto em uma pessoa que nem sequer preenche os pré-requisitos para isso, e tendo 2, não, quem é que vai crer nisso? Agora vê como Deus se esconde na simplicidade. E aí é onde fica bem marcado, bem marcante, evidenciado especialmente para os de dentro, quem são os que sempre tinham
desde a eternidade, tinham essa percepção profética. Porque eles, o que unicamente eles estavam vendo desde o princípio era Deus obrando desde o Gênesis até este tempo. E entenderam toda a trajetória de como Deus estava obrando, operando. E isso tinham bem claro, bem esclarecido, que Deus sempre obrava, trabalhava através de um profeta, e sempre Deus fez a sua obra através de um ser humano, de carne e osso. Porque depois que está com seu corpo glorificado, como assim qualquer um vai crer. Que venha uma pessoa que já partiu e aparece num púlpito pregando, aí todo o mundo inteiro crê. Então Deus teria sido injusto no tempo de Moisés, no tempo de Josué, no tempo de... Porque então, para que então ele levantou Josué? Para que enviou Eliseu? Para fazer esse trabalho que cabia a Elias. Correspondia a Elias. E então tinha-se que esperar que Elias voltasse de novo, tal como ele foi embora, para terminar esse labor, essa obra. Nós falamos disso, que Jeú e Azael certamente falaram por aí que quem iria ungí-lo era Elias, falaram por aí, tagarelaram por aí, e veio Eliseu. Então, o que tu fazes aqui? Não, é que eu venho fazer esse trabalho. Não, tu não, eu vou esperar Elias. Teria ficado... ainda estaria lá esperando. Vê? Fala assim, assim o diz, estaria o esqueleto aí dele. Mas vejam, eles entenderam e compreenderam, porque para um deles não foi Eliseu, foi a Jeú. Eu creio que foi para Jeú que mandou o seu servo que ungisse a Jeú. Vê que tampouco realizou esse labor. Eliseu mandou um servo. Mas o escolhido vê toda essa trajetória, e quando lhe cabe a manifestação desse Filho de Deus, no tempo onde Deus já o tem designado para aparecer, assinalado, quando aparece, compreende o programa divino, entende como é que Deus tem obrado, operado, porque se é um atributo de Deus, pois compreende o seu programa, Deus então lhe abre o entendimento, lhe coloca o Swift aí, dessa percepção profética funcional, funcionando, aí o chip. Se nos foi o irmão Brando, espera um pouquinho, tem que ter mais alguém. O Swift é o interruptor. Vê, apareceu este aqui, mas espera, este aqui, esse rapazinho, eu conheço, não pode ser ele. Ele tem umas coisas aí diferentes, esquisitas, ele atua assim, atua assado, age assim, age assado. Outros podem dizer, ele foi por um lugar aí, um lugar aí pra mim, esse menino aí é terrível, esse rapazinho é terrível, não pode ser ele. Mas Deus sempre opera através de carne humana. E Ele disse que levantaria um do meio do povo ou entre o povo. Espera um pouquinho. Ai, Senhor. Uns dirão, oxalá que seja esse, porque esse eu conheço ele. Esse aí é meu parceiro. Outro, mas eita, se for ele, se é ele, eu desejo que seja ele. Porque... Deus, tu sempre tens operado ou obrado no meio do teu povo dessa forma, através de um homem, desse jeito. E começam a pedir a Deus, a clamar a Deus por revelação, que é a quem tem que pedir. E Deus começa a mostrar e a mostrar e a mostrar para ti e diz, uns dirão, eu sabia. Outros, graças, Senhor. Senhor, que me abriste o entendimento. Mas agora, hoje em dia, podem dizer, com razão, com certeza, tinha razão, pois eu sou um atributo teu, e tu que tu fizeste foi que botaste, colocaste no consciente o que eu já sabia. O que acontece é que agora se está fazendo consciente, está se tornando consciente. E agora eu posso ver o programa que tu estás realizando, fazendo no meio da igreja, tal como tu prometestes. Agora, para trabalhar nessa promessa, lutar por essa promessa, porque já eu creio nisto, que foi o que tu prometestes. Agora, ajuda-me a sair disso, ajuda-me a sair desse outro aqui, ajuda-me a perseverar, ajuda-me a sair vitorioso nesse outra coisa aqui. Senhor, estou caindo nisso, ajuda-me. Eu não pude sair disso aqui, Senhor. Olha, eu saí disso, mas isto aqui, que me aumenta a fé para sair deste outro aqui. Deus vai te ajudando, Deus vai ajudando, mas já passou, o maior já passou, que é ver atrás do véu. Por trás do véu estão as promessas e as soluções ao teu problema. Mas se não passar, vão continuar aumentando mais e mais os problemas, e o problema maior que te vai vir é que terá que passar
tribulação. Assim que tudo isso nos fala assim, é falado assim de uma forma simples e comum, do normal, do dia a dia. Porque é no meio do povo do comum, do povo do normal, do povo que Deus está realizando, fazendo sua obra para aqueles aos quais Ele veio buscar. Aos quais Ele disse: olha, rapazes, já é hora de irmos. Olha, rapaz, já é hora de ir. Isso vai ficar quente aqui agora mesmo com os juízos divinos. Isso aqui vai ficar quente, assim que preparem-se, que vamos embora. E é o que Deus está fazendo, preparando o seu povo, dando-lhe essa fé de rápido, a qual só os escolhidos estão recebendo e estão obtendo essa mudança desde o seu interior, essa fé de rápido. Assim que eu já ia, mas aqui chegaram uns visitantes especiais para mim, Áurea e Osvaldo. Deus abençoe sua família grandiosamente. E chegaram os outros rapazes. Se continuarmos aqui, já se transformará num mini culto. Mas sempre sabemos e conhecemos que onde estejam 2 ou 3 congregados no meu nome, aí eu estou no meio deles. Assim que isto não é só para nós, senão que o compartilhamos com os irmãos em todas as partes dos lugares do mundo, onde muitos me dizem: antes eu via o teléfono para ver se chegava alguma notícia sobre alguma coisa, e agora eu vejo o telefone para ver se chegou um áudio. E eu vou cada vez no telefone para ver se tem uma notificação. Vem? Já pouco a pouco vai se colocando o olhar nas coisas de Deus e a prioridade nas coisas dele e não nas coisas do mundo. Uma vez, faz pouco tempo, eu estive falando num lugar onde depois se falou para que se ficasse gravado isso que foi falado aí, mas você estava falando em um lugar e a pessoa estava gravando as palavras. E estava, põe aqui uns 5 a 6 minutos disso que se estava falando. Foi uma coisa importante que se estava falando, e uma chamada entrou para atender, e a pessoa que estava gravando parou e foi responder a chamada, atender a chamada. E eu estava gravando no meu celular, mas eu não sei o que foi que aconteceu, porque nesse momento eu pensei que não se estava gravando e eu cortei. Comecei a falar de uma outra coisa, e a pessoa chegou de novo e continuou gravando. E eu disse: mas o que coisa mais importante teria sido de que ficar aí nesse momento? Os dois aprendemos uma grande lição, os dois, nesse momento, nesse instante. As coisas da terra sempre vão estar ou ficar, ou vão estar. E como é a influência dessas coisas terrenas, terrestres, com a vida da pessoa, da gente, que em algum momento sempre tem ou há algo que vai por cima e tenta dominar isso, e não volta a acontecer de novo, porque já aconteceu isso. Versus isso, que se podia responder depois, ou se podia algo terrestre. E para mim, que depois eu não sei como, eu vi que estava parado, e depois eu fico buscando, e apareceram 6 minutos aí gravados, 5 minutos, mais alguma coisa. Eu disse: Deus, depois que eu pensava que não, e eu parei de falar. Já pela direção, linha que ia, o pensamento que ia. E já se falou no outro dia, eu creio que foi que se falou e se trouxe tudo isso que Deus nos deu aí. Mas esse áudio não se subiu, esse áudio, não se pôs esse áudio. E assim falou uma vez o irmão William para Júlio. Eu estava fazendo uma coisa com o Júlio nas oficinas, nos escritórios lá da Carpa, onde estávamos, e o irmão William chegou no seu carro. E ele desce. Eu tinha aí uns 16 anos, entre 15 e 16 anos, por aí. Tinha saído da escola e fiquei ajudando a Júlia em alguma coisa. O irmão William chegou e me disse: vem, Benjo. E eu disse: Júlia, eu vou porque o irmão William me está chamando.
Mas tu estavas trabalhando aqui comigo, espera um pouquinho, tem que terminar isso aqui. O irmão William escutou isso. Ele falou, o trabalho sempre vai ter trabalho. E a mim não me vão ter sempre. E olhem, ou seja, ele estava dizendo, falando, continua com o trabalho e deixa ele comigo que eu levo ele, porque, vejam, já era uma obra que se estava realizando, fazendo, que não se entendia talvez nesse tempo, não se entendesse, mas havia essa conexão e esse cuidado que ele tinha desde pequeno. Eu lembro que eu puxava eu pedia uma peseta para minha mãezinha, cruzava a estrada que estava na fronteira, que eles diziam, e comprava um copo de suco de China, que é laranja. Aqui dizem suco de China, que eles exprimiam aí, que vendia aí, mas é laranja. Vinha com um copo de suco de China e cruzava a estrada e ia até ele, porque o irmão William saía para saudar os irmãos e eu ficava puxando a calça comprida dele. Eu sempre lembro da olhada dele, quando ele me olhava, eu era um bebezinho, vamos dizer de 7 anos, era um menininho de 7 anos. Ele dava o copo porque eu lhe falava, mamãe, ele deve estar com muita sede, porque ele acaba de falar muito, me dá uma peseta para comprar suco para ele. Eu ficava aí de pé, enquanto ele não tomasse todo o suco, ele ficava me olhando. Imagina um copo de suco, ele bebia inteiro e depois me dava. Eu esperava para que ele me desse o copo, me dava o copo, me colocava a mão assim na minha cabeça, como as crianças, como faz com as crianças, e vejam, desde aí sempre tinha essa ligação com ele, e certamente desde pequeno, porque meu pai ficava muito com ele no tocante às construções que se faziam, tanto na casa dele como na tenda, na capa e tudo isso. Ele sempre nos levava, eu sempre queria estar aí ou ficar aí. Mas vejam como as coisas terrenas, muitas vezes, o impulso da pessoa é para isso primeiro, porque é o dia a dia, o diário. É como os compromissos. Ou que, bom, ficou de alguém me chamar, está chamando, eu tenho que responder, porque já é algo natural, normal. Deixa eu responder isso aqui. Mas vejam que já, aí para mim já foi um ensinamento muito grande para mim isso, porque tudo isso nos mostra que já a influência tão grande que tem em todas essas coisas do mundo fazem com que a pessoa possa colocar primeiro isso no lugar da palavra de Deus. Mas nós vamos aprendendo, Deus vai nos ajudando, e não é que não se cumpra e não se faça o que corresponde, o que cabe aos compromissos. A pessoa que tem que trabalhar 8 horas e tem que estar aí sem telefone, porque aí tem que esperar, pois essa pessoa está aí dentro trabalhando e certamente está com a mente posta aí no trabalho, com a sua mente, porque se estiver trabalhando com uma máquina, tem que ter cuidado, tem que estar com a mente posta. Aí, quando eu saia daqui, tem alguma coisa para se escutar. E Deus vai ajudando para que, enquanto estamos nesses corpos, tem que se cumprir com os compromissos. Tem coisas que pagar, tem coisas que buscar comida. Mas nós temos a mente posta ou colocada na preparação, em receber aquilo que Deus está nos trazendo. Oxalá que brevemente chegue o momento onde não tenhamos que sair apenas para comprar algo, chequear que as coisas estejam bem no lar e continuar a arrancar aqui para continuar aqui. Oxalá isso vai gradualmente, oxalá que seja pronto isso. Mas tudo isso vai chegar porque algo vai produzir isso. Portanto, as coisas vão indo gradualmente até que chegar esse momento. Eu peço a Deus que me dê sempre uma boa voz e que sempre esteja sã. E que possa continuar falando sem limites de tempo também, para que tudo que Deus tenha que dar para o seu povo, que falte para lhe dar, não tenha nada que atrapalhe isso, e que tenha ouvidos
bem também, bons ouvidos. Me pediram também curas pelos ouvidos. Pessoas que não escutam, que Deus cure os seus ouvidos para que possam ouvir e escutar. Que abra o seu coração para aqueles que estão fechados, um coração para crer tudo o que Deus está trazendo. E para as pessoas que estão pedindo pela visão, porque desejam ler a palavra que está sendo trazida, que Deus também lhes abra os olhos à visão, tanto a espiritual, que é a maior e a mais importante, como a física também. Assim que todas essas são promessas para o que crê, porque para o que crê tudo é possível. Não meio, pela metade talvez, ou quizás. É tudo. E quando é tudo, é tudo. E nada é nada. Nada é impossível para o que crê. Amém. Assim que continuamos neste tempo nos preparando para obter todas as promessas que Deus tem para nós, a qual e desejamos que seja brevemente que Ele as cumpra. Mas tem um processo e tem um tempo de prova ou provação para ver se na verdade você está preparado para obrar, trabalhar esses milagres e maravilhas através de você, Deus. Deus através de você. Primeiro tem que ser provado. Quando você está tirando a licença do carro, o instrutor não dá o carro, volta para te dar a nota ou a carteira. Entra no carro e sai. Vamos ver se tu passa no exame. Vai dirigindo, arranca, né? E logo já, quando já passou, você pode ir sozinho e já pode ir dirigindo pelas estradas, já pode ir trabalhando ou dirigindo o carro. Assim é com o corpo eterno, trabalhando com o carro. Assim é com o corpo eterno. Estaremos obrando, trabalhando no meio do povo da raça humana nesses 30, 40 dias, depois no milênio e na eternidade, mas o que nos cabe aqui, nos corresponde, estaremos obrando nesses corpos eternos e glorificados, e aí nós vamos demonstrar para o mundo o que foi que nós recebemos. Mas antes disso, bem, Deus estará obrando no meio do povo também, ainda a gente estando nesse corpo, mas temos que chegar nessa etapa de prova e nesse momento e demonstrar a Deus que somos fiéis à sua palavra e que não vamos usar esse poder para aquele não me cai bem, deixa eu mandar um juízo para ele, ou que aconteça isso com fulano, aquele não me cai bem. A pessoa sabe que tem a palavra na sua boca, pois deixa-me fazer isto. Aquele que me cai mal. Não, a palavra, a espada, está sendo colocada no coração dessas pessoas prudentes que sabem colocar a palavra bem, colocar a palavra direito, e tudo o que falem, Deus honrará essa palavra, porque as estarão colocando conforme a perfeita vontade de Deus. Não está chovendo em tal lugar, manda chuva lá para que a plantação não se danifique. Meu filho está doente. Você já sabe o lugar onde ele está, pode falar a palavra sobre ele. Eu estou caminhando e vi um aleijado. Faz pouco falamos disso. Quantas pessoas vimos pelo caminho, no nosso andar, no nosso dia a dia, viver, e a pessoa diz: para um pouquinho, espera, para. Levanta-te, fica de pé. Levanta-te. Eu não sei se aconteceu isso com vocês. Para-te, fica de pé. E outro que está coxo, manco, aleijado, agora caminha bem. Ou seja, tudo isso está aqui no coração, e são obras que vão ir se mostrando e vendo, e a pessoa vai dizer: mas por que agora eu estou assim, desse jeito? Outros porque vão ir buscar, mas chegará o momento em que a pessoa não vai saber.
O que aconteceu? Não aconteceu isso na visão da capa da tenda que sairão? O que foi que aconteceu aí dentro? Eu não sei. Não sei o que aconteceu. Isso é uma amostragem, uma amostra do que estará acontecendo também em cada escolhido de Deus a favor das pessoas. E isso depois nós vamos ver isso mais amplamente, como esse poder divino vai estar sendo colocado também na boca de cada escolhido. E isso são esses vasos cheios com a plenitude de Deus e esse título de propriedade em ação, agindo. E aí verão quem eram os que tinham comido esse livro. Uns dizem, não, já eu tenho. Outros dirão, eu estou comendo, eu estou recebendo. Agora, neste ensinamento, como é que Deus o está trazendo, colocando essa palavra direito. Bem, lembre-se que é um livro, o título é um livro abstrato, e o toma talvez de uma certa forma, e aí é o ensinamento que Deus está nos dando, que traz os trovões sob carpa. Tudo é simples. E é reconhecer e basear a fé nesse véu. Foi assim na primeira vinda e tem que ser assim na sua segunda vinda. Para entrar ao lugar santo era preciso entrar por esse véu, através desse véu. Jesus. Para entrar no lugar santíssimo tem que entrar por esse véu, por essa porta, que também tem um nome. De modo que assim tudo é simples. Que Deus abençoe, Deus os guarde a todos e muito obrigado por esse tempinho e que Deus continue nos ajudando e preparando para continuar vendo as promessas que estão aí no lugar santíssimo. Que Deus siga enchendo, preenchendo esses vasos até que chegue até o topo de cima e estremeça esse mundo logo, brevemente, e nos leve assim a ser das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e guarde a todos. As duas oliveiras, na obra da terceira etapa, vamos colocar esse tema, as duas oliveiras, na obra da terceira etapa. Hoje é o quê? 13. Terça, 13 de fevereiro deste ano de 2024. Que Deus abençoe e guarde a todos. Amém. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.